Boa noite, amados. A paz do Senhor. Um pouco frio hoje. O clima mudou bastante nos últimos 10 dias, né? Vamos orar ao Senhor, pedir a direção dele. Pai querido, amado Deus, nós estamos mais uma vez na tua santa e bendita presença. Nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha ser aquele que vai estar nos ensinando, ó Pai, acerca da sua palavra, acerca daquilo que a igreja, que o corpo de Cristo precisa, ó Pai, para o crescimento, para o equilíbrio e amadurecimento. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te rogamos, fica conosco, e que teu Espírito Santo, ó Pai, tenha toda a liberdade, ó Deus, para tocar os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, e que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. No nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos para a lição de número 5, Igreja nas casas. Igreja nas casas. E estava essa semana pensando, o que é igreja? E quem tem mais de 20 ou 30 anos na igreja, percebe que nós passamos nas últimas 3 décadas, pelo menos, por algumas transformações. Na década de 70, 80, se falou muito sobre o avivamento, sobre vários aspectos. Mas, a partir dos anos 90 para cá, começou muito o movimento, ou seja, voltar-se aquilo que era na igreja primitiva e na época de Jesus. Igreja não é o templo, ok? Igreja não são os ministérios apenas. Igreja não é a música. Se nós tirássemos isso, ainda assim seríamos igreja, ok? Igreja é eu e você, nós, o corpo de Cristo, com um propósito. Com um propósito. Isso é igreja. Então, igreja não é o templo, não é tão somente a música, não são os departamentos da igreja. Por quê? Nós poderíamos pensar, por que não é o templo? Porque na época de Jesus não existia templos suntuosos, a não ser o templo de Israel. Eles se reuniam nas sinagogas, nas casas para ensinar. Então poderíamos dizer assim, na minha época, logo na minha conversão, eu pensava, por que a igreja não cresce? Precisamos de templos maiores? Não. Nós precisamos de pessoas comprometidas, ou seja, com propósito, de se relacionar e trazer as pessoas para Deus. No tópico 1, o uso das casas no Novo Testamento. Vamos ler em Mateus 8,14. Eu vou pôr ali. Tá. Não, tô ligado. Uhum. Agora foi. Alguém poderia ler, por favor? Vendo Jesus chegar da casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Amém. Jesus usou as casas em grande parte do seu ministério, deixando um exemplo que foi seguido pelos apóstolos e que entendemos que deve ser seguido também pela igreja de hoje. Relacionamos aqui abaixo alguns exemplos bíblicos do uso da casa. Veja que nesse lugar, em meio à enfermidade, em meio ali a uma dificuldade, Jesus chegando na casa de Pedro, ele curou a sua sogra. Veja que esse milagre não aconteceu no templo em Jerusalém. Veja que esse milagre não aconteceu, não foi nem na sinagoga. Esse milagre aconteceu na casa
da sogra do apóstolo Pedro. Aí, um pastor zoando, né, conosco, disse assim: por que Pedro negou Jesus? Aí o outro pastor disse: porque ele curou a sua sogra. Uma piadinha, mas não é verdade. Mas Jesus fez o milagre ali. Jesus transformou. Lógico que a transformação tem muito a ver com a fé da pessoa. A nossa fé é que faz com que possamos ver os milagres no dia a dia. É ou não é? Porque a mesma fonte Jesus está disposto a fazer. Por que é importante uma igreja com propósito? Se você tiver no seu trabalho, no ambiente, na sua faculdade, querendo, por exemplo, vender um carro, e o seu amigo tem um carro, aí você fala: vamos levar no mecânico. O cara diz: não precisa, eu conheço, você faz a manutenção, você cuida do seu carro. Isso gera confiança. Por que é importante a igreja em célula, nas casas? Porque o teu vizinho te conhece. Então isso, se dá certo na vida dele, eu vou experimentar isso na minha vida. Então a ideia de descentralizar a igreja é que a igreja vá até as pessoas. Essa é a ideia de convidar os vizinhos. Aí você pode pensar: isso, se a pessoa não tem um bom testemunho, daí é complicado, daí é difícil de ser igreja sem testemunho. Porque nós pegarmos a igreja primitiva, ela tinha o apoio das pessoas de dentro, mas principalmente tinha o apoio das pessoas de fora. Ou seja, ela crescia em graça. E para que o milagre aconteça, a pessoa precisa confiar em Deus, mas também naqueles que estão ministrando. Eu me lembro que logo na minha conversão tinha uma irmã que ela tinha um problema sério de ácido úrico, sabe? Partia todas as mãos. E ela passava muito óleo, e todas as pessoas que vinham até a igreja, pastores, missionários, evangelistas, na época nós estávamos até fazendo um trabalho com a Jocum, com a Missão em Vida, o pastor Américo Solion, não sei se alguém já ouviu falar dele, muito bênção. E daí foi orado, e na madrugada eu vi a mão dela assim, limpa como de um bebê. Mas eu mal conseguia dormir à noite para ver na escola dominical, no domingo de manhã, realmente um milagre. E para a glória de Deus, a mão dela estava limpa. Era partida, igual como aquelas pessoas que têm um problema no calcanhar, sabe? Chegava a ficar no vivo aquilo. Veja o quão é importante crer no milagre. E às vezes nós pensamos que milagre era apenas na época de Jesus. Quando estava vendo um artigo a respeito de Atos 3, ali, que quando Pedro e João estão entrando no templo da Formosa, no templo ali, e aquela pessoa assim, pedindo uma esmola, e Pedro e João disse: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí fizeram uma referência nisso em relação a Tomás de Aquino, perguntando para ele: mas a igreja de hoje não pode dizer que não tem ouro e nem prata. Ele falou: é verdade, mas também não pode dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ou seja, perdeu-se a essência. Mas nós temos que buscar isso. Isso é para todos os crentes. O que Jesus ensinou: em meu nome farão aquilo que eu faço, e fará milagres maiores ainda. Então, onde foi que perdemos isso? Não que os milagres, o principal milagre é a salvação, mas essas coisas acompanham aqueles que creem. Mateus 9, 23. Um outro irmão pode... Opa. (9:23).
Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço. Continua? Pode continuar. Disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Amém. Aqui quando Jesus chegou naquela sinagoga, estava ali um movimento. É interessante que desde aquela época, quando acontece alguma coisa, junta-se pessoas, os curiosos, não é assim? E Jesus disse, ela não está morta, apenas dorme. Ou seja, como diz na gíria hoje, nos dias de hoje, zoaram Jesus, tiraram ele, né? Mas Jesus é Deus, Filho de Deus. Ele fez ali um milagre também. 9:28. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? Responderam eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Amém. Aqui nós vemos a cura de 2 cegos. Novamente milagre. E novamente entrando na casa com eles. Ou seja, Jesus estava novamente reforçando a ideia de casa. Voltando à questão da igreja, fora da igreja, eu me lembro que na época, logo que eu me converti, o pastor dava para nós alguns folhetos de evangelismo. 4 verdades. Quem lembra dessas 4 verdades? Que todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Aí depois vinha aquele outro. Mas o dom, vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que às vezes isso ficava na gaveta. Por quê? Porque nós éramos igreja no templo. E durante a semana, porque isso não era muito enfatizado, nós acabávamos esquecendo de evangelizar. Até esse dia, conversando com o Márcio sobre evangelismo, ele me fez uma pergunta, muito embora ele já tinha a resposta. Alguém falando no semáforo esses dias, com o microfone, e lendo o versículo, mas mal, a pessoa conseguia falar o versículo. E o carro ia, às vezes a pessoa com som alto, ele perguntou, qual é a efetividade disso? Tem algum valor, mas não tem efetividade, não é verdade? Quando você chama alguém para ir até a sua casa e compartilha, senta à mesa com ele, é diferente. É diferente. Primeiro, que nós não abrimos a casa para qualquer pessoa. Então, quando você a convida, ela se sente importante. Ela se sente parte disso. É diferente, porque há uma coisa entre ser colegas e amigo. Amigo é aquilo que você convida, né? Quando você convida para ir numa célula, tem um relacionamento, é diferente. Você quebra um pouco a barreira. Vamos para a igreja. Vamos até a minha casa. E aí você semeia a palavra. Vamos ler Mateus 10, do 5 ao 14. É um pouco mais extenso. Alguém pode ler? A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em que entrardes, indagai. Quem deles indagai, tá? Quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, tenha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras,
Ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém. O central desse texto fala: buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje em dia, se nós formos analisar, de cada pessoa que aborda, as pessoas que até entram na igreja, são pessoas que já têm um contato com o Evangelho. E nós precisamos resgatar. O pastor Ubirajara Silva, ele dizia o seguinte: converta a igreja, aí você ganha o mundo. Porque a pergunta é, a pessoa que já provou do Evangelho, ela vai ter sede de dividir. Aquilo que você tem, você não divide com as pessoas? Então aquele que tem Jesus, a tendência natural do pastor Nilson contou, né, que ele estava, acho que no ônibus, e alguém entregou um folheto para ele. Ele achou que ia dormir, né? Mas ele não conseguiu. Aí falando daquilo com o microfone do folheto, qual que tem mais efetividade? Às vezes é uma literatura. Porque a semente, quando é lançada, a boa palavra, ela vai germinar em nós. Muitas vezes nós não vemos o quão isso é importante, mas é importante. A celebração da ceia numa casa, Mateus 26, 18. Respondeu-lhe ele: ide em cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Veja que a ceia, naquele momento, até hoje para nós também, é muito importante. Foi celebrada em uma casa. De volta, não foi no templo de Jerusalém, tampouco na sinagoga. Então, isso reforça muito mais a ideia da necessidade de sermos igreja fora da igreja, principalmente fora da igreja. Não só testemunhando, mas também fazendo discípulos, tocando vida e partilhando as coisas acerca do reino. Marcos 2:1. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Amém. Ou seja, novamente em Cafarnaum, e normalmente onde estava Jesus, havia pessoas, grupos de pessoas. Marcos 2, 14 e 15. E passando, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhes: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste também estava sentado à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Aqui fala de vários números de pessoas. Esses dos chamados, dentre os apóstolos, eu acho um dos mais lindos. Ele estava sentado, cobrando impostos. E, no caso, Levi, essa função não era muito bem vista pelos judeus. Por quê? De alguma maneira, César, Pilatos, eles cobravam, exploravam o povo de alguma maneira. Ou seja, alguém que tinha a carteira registrada pelo Império Romano e é chamado. Aí diz assim: Jesus o chamou e ele seguiu. Quem não o seguiria se ouvisse chamar? Mas o interessante desses versículos aqui é que ele, chegando na casa de Levi, ele sentou à mesa e havia muitos publicanos, pecadores. Muitos. Ela não fala de quantidade, mas fala de pessoas, de multidão. E Jesus ensinando no meio a multidão, na casa de um recém-convertido. De um recém-convertido. Então, Deus usa, e glória a Deus por aquelas pessoas que abrem as suas casas, abrem para fazer uma célula, para fazer ali adorar a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai recompensar. Às vezes você chega cansado, quer descansar, e vai ter a célula, mas Deus vai te honrar por isso. Pode ter certeza que o nosso galardão não é aqui, mas a nossa recompensa é maior, muito grande. Marcos 5,19.
Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aqui Jesus estava curando os enfermos e aí disse: vai e diga o quanto Deus tem feito, tem tido misericórdia de você. Ou seja, aquilo que Deus fez na nossa vida, nós devemos compartilhar com as demais pessoas. Marcos 2, desculpa, não, 5,19. É Lucas 7,36. Tem razão. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e inclinou-se à mesa. Amém. Jesus entra na casa de um fariseu. O fariseu era um doutor, um teólogo, um rabino, um mestre da lei. E Jesus entrou na sua casa. E é interessante que toda vez que tinha palavra, normalmente tinha comida. Não é assim? Acho que talvez por isso até hoje a gente gosta desse momento, né, de compartilhar. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Amém. Pode ter os 39 também. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amém. Esse texto é aquele texto que, continuando, fala do vidro de alabastro, que fala, isso é contado em todo o mundo. Ou seja, de volta, Jesus está num povoado e chegaram uma casa de uma certa mulher chamada Marta e recebeu em sua casa. João 1,39. Respondeu ele, venha e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde estavam hospedados e passaram com ele aquele dia. Amém. Esse André é o mesmo dos 2 pães e 3 peixes. Talvez pessoas, através das nossas vidas, nas nossas casas, vão comer pão de trigo que nunca foi moído, comer peixe que nunca nadou. Por quê? Jesus precisou da disposição de André para fazer o milagre. E para Deus fazer o milagre, muitas vezes Ele precisa das nossas mãos, da nossa vida, para transformar vidas. E Jesus na casa de André e outro discípulo à sua casa. João 12:3. Jesus na casa de Lázaro. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Aleluia. Ou seja, o perfume, o bom perfume de Cristo. E ela deu aquilo que era valioso. Muitas vezes, o nosso tempo, como eu falei, abrir a nossa casa, demanda tempo, demanda organização, demanda uma preparação. E até foi repreendido porque não vende esse perfume para dar aos pobres. Aí Jesus repreende quem levantou essa questão. Os pobres sempre vocês terão no meio de vocês. Mas o Filho do Homem, Jesus, vai ser recolhido para a sua glória. B. A igreja primitiva se reunia-se em 2 lugares distintos. Eles faziam no templo e também nas casas. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma questão bem importante em relação a reuniões nas casas.
quanto ao horário. Isso não é uma regra, mas é só uma dica. Porque às vezes o irmão, né, precisa trabalhar outro dia. E às vezes a pessoa que está liberando a casa, eu não sei aqui, mas nem sempre às vezes é o líder da célula, né? Às vezes é uma pessoa que cede o espaço. Porém, é muito importante a gente ter esse cuidado também, porque às vezes pode ser um recém-convertido que está abrindo as portas. Ou seja, às vezes é alguém com um bebê pequeno, e é talvez importante ter essa flexibilidade de temporariamente, talvez até alternar, né? Porque quem foi pai, o meu filho tomou muito espasmo luftal e solidrão, não sei direito, tinha muita cólica. E os pais acabam dormindo pouco, né? Depois disso. Então nós temos que ter, muito importante, Atos 2:46. Já? Bem. 5:42. Todos os dias no templo, em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Ou seja, esse trabalho era contínuo. O importante é a igreja em movimento. Lembra que eu até frisei a questão da igreja com um propósito? Igreja com um propósito. É uma igreja em movimento. Quando você tem um objetivo e um propósito, você todos os dias você persegue. Você procura olhar aquilo que não está dando certo. Você se reinventa. É como uma reengenharia de retroalimentação, ou seja, precisa estar vendo os pontos os quais as coisas não estão acontecendo. Na igreja de Corinto, a ceia do Senhor era feita em lugar separado, um templo improvisado, o que mostra que eles não apenas se reuniam nas casas. Já havia alguns templos improvisados. 1 Coríntios 11, do 18 ao 22. Alguém pode ler para nós? Oi? É o texto que você acabou de ler para na postura. Não é. Porque antes de tudo ouço que quando vos juntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ou que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Amém. Aqui está batendo um problema na igreja de Corinto. Ou seja, pessoas levavam, umas tinham mais, um tinha menos. O apóstolo Paulo aqui é apenas uma observação, né? De que nós devemos ter ordem, principalmente na ceia do Senhor. Mas o fato é que não só nas casas, mas também se reuniam em lugares. Não dá para se dizer que talvez tivesse essa ideia de templo, né, de catedrais, porque isso vem mais com a igreja romana, né? Começou a ter aqueles templos, sim, suntuosos. E hoje nós temos no Brasil grandes templos, né? Temos templos muito lindos, né? Modernos, por exemplo. Eu não conheço o templo de Salomão da Igreja Universal, mas aqui dá para ter uma ideia disso que tem aqui em Curitiba, né? Que se chama de Templo Maior. Realmente é muito bonito. Não vamos tirar o mérito da construção. Queira Deus que todos nós, todas as igrejas tivessem templos assim, né? Mas não é isso que é importante. O importante é tocar as vidas através das nossas vidas. É permitir que Deus nos use nesse propósito. Letra C. Os apóstolos usaram as casas seguindo os exemplos de Jesus. Eles também se utilizavam das casas como uma
estratégia ministerial. Ou seja, a estratégia dos apóstolos não foi diferente. Atos 1,13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Amém. Ou seja, eles estavam novamente se reunindo para continuar o propósito, para estabelecer o propósito ali. Atos 2:2, talvez um dos textos mais conhecidos, né? Mais citado, que fala da dispensação do Espírito Santo e também no Pentecoste. Aí. De repente veio do céu um som como o de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aleluia. O propósito aqui foi a dispensação do Espírito Santo, né? Eles foram cheios, receberam poder de Deus. E após isso, o que aconteceu? Eles saíram de dentro dessa casa e foram para onde? Para a rua. Nós vemos aí Pedro se coloca em pé, ou seja, à frente dos 12, porque no texto anterior fala que estavam os 12 reunidos, os 11 na verdade, que ali Paulo não tinha sido escolhido ainda como apóstolo. Eles estavam reunidos e Pedro toma a palavra e prega, e ali 3.000 pessoas se convertem. Eles saíram de dentro da casa, ou seja, não ficaram apenas no conforto da celebração, da oração ali, mas eles levam a palavra, ou seja, as ovelhas de Israel. E povos, ali também havia muitas nações, porque o Pentecostes ali era o início das festas de comemoração judaicas. E ali a Bíblia diz que eles ouviram, muitos estrangeiros estavam ali, e viram a intrepidez que Pedro falou. Para que nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo? Para ter autoridade, para ter realmente ser destemido diante daquilo que nos colocamos. Muitas vezes, se Deus não nos ungir, não tivermos a unção, não adianta falarmos. Mas quando eles foram cheios, Pedro foi para fora, foram para fora e falaram para as multidões. E as multidões estão aí. Os campos estão brancos. Isso é igreja com propósito. É mais do que estar reunidos. É preciso ser igreja no nosso trabalho. É preciso ser igreja na universidade. É preciso ser igreja para os perdidos. Existem movimentos de pessoas que vão às ruas em épocas de carnaval, de festas, evangelizar. E muitas pessoas aceitam Jesus. A ferramenta que nós podemos usar, Deus nos dá estratégia. Eu creio que nas últimas 3 décadas a estratégia foi um pouco mudada. Porque as igrejas mais tradicionais, elas não faziam isso. Algumas ainda não aderem à questão das reuniões em casa ou célula. Não é assim? Mas nós percebemos que algumas igrejas que têm aderido, têm transformado a forma de atingir as pessoas. Atos 2:46, nós já lemos esse texto, celebrando a ceia de casa em casa. Atos 5:42.
todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Às vezes, do púlpito, através das lives, como agora virou muita moda, às vezes as pessoas não atingem tanto, mas às vezes numa conversa até informal, você consegue com que a pessoa se abra. É ou não é assim? Na casa da pessoa. Quantas vezes, às vezes, você vai se reunir com aquele irmão, com aquela irmã que às vezes não é muito de falar no meio das pessoas, porque ela, por um motivo ou outro, é mais tímida, não gosta muito de se expor. Às vezes na célula, a célula não é assim um ponto de pregação, é um lugar onde todos devem participar. E não existe, eu vou me colocar, talvez, não é bem isso. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos aprendendo, nós precisamos aprender. E todos nós precisamos ter um coração ensinável e não perder a oportunidade. Se você não sabe, pergunta. Ou se você, às vezes alguém comenta alguma coisa, se não é bem aquilo, de alguma maneira muito sutil, muito carinhosa, fale. Se de repente não dá para falar naquele momento, depois converse a respeito. Mas não deixe de participar. E nem estimule as pessoas a se desenvolver nesse sentido. Atos 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ou seja, a perseguição também ia nas casas, porque era onde o movimento da igreja estava acontecendo. Ele, informado dessas questões, ele sabia que era um movimento e um mover de Deus ali. Então, aonde há o mover de Deus, o inimigo vai investir. Não pensamos nós que se abrirmos as nossas casas, vamos deixar de ter luta. Quando nós nos convertemos, nós achamos que as lutas acabam. Não, pelo contrário. Mas o importante é que quando você passa pela dificuldade, você não está sozinho. Jesus está com você. Os irmãos estão com você. O pastor está com você. E a igreja vai estar orando por você. Você não é mais órfão. Você é alguém que tem uma irmandade espalhada por esta terra. Pedro em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Atos 9:11. Desculpa. Assim na casa de Ananias. Ordenou-lhes o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Amém? No versículo anterior, no capítulo anterior, nós vimos esse Paulo perseguindo a igreja. Aquele texto bem célebre lá que Estevão é apedrejado. E ele fica com os despojos de Estevão, inclusive a roupa é jogada aos pés de Paulo. E no capítulo 9 de Atos, quando Paulo teve um encontro com Jesus, aí Deus fala com Ananias: tem um homem na casa tal, na rua tal, e você vai orar e vai ungir. Eu fico pensando que Ananias falou assim: tem certeza, Deus, que é esse que eu vou ungir? Né? Porque a fama de Saulo era conhecida. Aquele que estava perseguindo, matava porque ele tinha carta de César. Ele tinha também o respaldo dos fariseus, daqueles que queriam que a igreja morresse ali no nascedouro. A igreja não prosseguisse, porque eles tentaram de todas as formas. Jesus foi morto. Como não bastasse, colocaram no túmulo guardas com o anel do rei. Ou seja, ninguém podia mexer. Aí os soldados dormiram e a pedra foi removida, Jesus ressuscitou, e agora a notícia começa a espalhar. Então o que eles fizeram? Então vamos
acabar com esse pessoal. Aí Paulo começou a perseguição. E aí, de repente, esse mesmo Saulo, né, no caso ainda não era Paulo, teve um encontro com Jesus. Aí pede para que vá numa rua, no endereço tal, e ore por ele. Veja que tinha uma casa, pelo menos 2 pessoas envolvidas. Ananias. E Ananias ora por Paulo. E nós sabemos que Paulo foi para o Evangelho. Ele constituiu-se o apóstolo dos gentios. E as cartas de Paulo é um ensinamento para nós, né? Lógico, os 4 evangelhos são muito importantes, mas as cartas de Paulo são bem instrutivas acerca da igreja, da organização da igreja. Agora sim, Pedro em Jope, na casa do Simão, o curtidor. Já muda. Amém? Alguém pode ler? E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Amém? Ele passou alguns dias. A necessidade, a palavra dias aqui significa, está falando de tempo, é interessante, é muito importante. O discipulado é muito importante. A conversa em pequenos grupos. Porque assim você consegue descobrir talentos, você consegue descobrir possibilidades. O próximo texto é 24 versículos, é bastante, nós já estamos com o horário bastante avançado, é de Pedro, quando ele recebe a incumbência de ir até a casa de Cornélio. Para sintetizar um pouco aqui, Pedro tinha um problema. Ou seja, Cornélio era um homem temente a Deus. Ele fazia suas orações. O grande fator é que ele tinha várias pessoas, funcionários, empregados, servos. E ali ele ouviu a palavra de Deus. E aí ele perguntou, o que impede de sermos batizados? Batizados nas águas. Aí se crer é lícito. Aí eles foram batizados e naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Mas antes disso, Pedro tinha um problema que mostrou que ele não queria se reunir com os gentios. Porque tinha uma questão judaica muito forte no coração de Pedro. Muitas barreiras tradicionais. E aí Deus mostra o lençol, os animais, né? Os quadrúpedes lá. Aí Deus disse, não queira aquilo que Deus já santificou para você. Aquilo que Deus já preparou. A igreja reunida em oração na casa de Marcos, 12:12. Atos 12:12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Novamente, reforçando aquilo que nós já estávamos bastante frisando em cima de que a importância. Há muito texto que fala, que nos dá base para a igreja descentralizada. Paulo e Silas na casa do carcereiro. Atos 12, 16:34. Então, levando-os para sua própria casa, expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Aquele texto que Paulo e Silas estavam presos e de repente a igreja começou a orar. E as portas da prisão se abriu. E de repente o carcereiro começa, sei lá, a querer suicidar, porque ele ia ser responsabilizado por aquilo. Por os dois estar ali. Ele diz, não fique atemorizado, nós estamos aqui. Aí ele diz, o que eu preciso para acontecer isso? Ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Então rapidamente, ele levou o apóstolo Paulo
e Silas para sua casa e orou com sua família. Veja que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele já começou a dividir. Aquilo que nós falamos anteriormente, aquilo que nós temos, nós queremos dar. Não é assim? E muitas vezes, quando nós nos convertemos, nós passamos por alguns problemas familiares, não passamos? As pessoas não querem. Agora que é crente, né? Às vezes, existe casos de pais que não aceitam mais o filho. Parentes que não... Mas o importante é que nós não somos. Nós sabemos o que nós queremos, aquilo que é bom para nós. Vamos... Paulo e Silas na casa de Lídia, 16:40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém. Essa aqui é um pouco antes de Paulo ir para Roma, né? Ele novamente está na casa de outra irmã, Lídia. Paulo em Éfeso, ministrando nas casas. Veja que agora aqui está no plural. Atos 20:20. Como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas cartas e pela fala. Aqui dá uma ideia de várias casas que eles continuavam ministrando e fazendo a obra do Senhor. Atos 28:30. Aqui poderia dizer que era uma igreja na casa de Paulo, né? Que por 2 anos, é um tempo fixo, as pessoas iam, ele havia alugado a casa e recebia todos que iam vê-lo, ou seja, instruindo acerca da palavra. Romanos 16:5. Na casa de Áquila e Prisca. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu amado irmão Epêneto, que foi primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Nome bom aí de pôr no filho, tá? Difícil de pronunciar. 1 Coríntios 19, desculpa. Aqui sim, na casa de Áquila e Priscila. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Amém. Aqui uma igreja que funcionava na casa de 2 irmãos. É muito importante, ou seja, porque naquela época não tinha grandes templos, vários templos, e a igreja crescia numa velocidade bastante grande. Colossenses 4:15. Ninfa. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Aleluias. Aqui novamente a igreja na casa de uma pessoa. Filemão 2, versículo 2. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Amém. A igreja na casa de Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, e a você, Filemão, nosso amado cooperador.
Aleluia. 5 razões para usar as casas. A primeira delas, você tem até o exemplo de alguém que você quer vender algo de sua propriedade e às vezes a pessoa, por conhecer você, por conhecer a procedência, não perde maiores informações, ou seja, informalidade. Ou seja, quando você convida alguém para ir na sua casa, é um pouco diferente. Vamos à igreja. Você convida e a pessoa às vezes se sente mais à vontade indo num primeiro momento na sua casa. Crescimento ilimitado, porque é mais fácil tocar. Ou seja, é mais fácil, às vezes a igreja, o prédio, o templo, está mais longe. E normalmente quando a gente faz, os convites são para as pessoas que a gente conhece daquele grupo. Lógico, é importante também os irmãos da igreja, mas é uma forma de evangelizar. E na nossa célula, né, amor? Tem ido várias pessoas. Tem 4 pessoas que, acho que uma delas foi umas 2 vezes na igreja, e outra já é a 4ª vez que vai na célula. E já disse que está sentindo necessidade de ir na igreja. Ou seja, porque o alimento também é dado ali. A necessidade de compartilhar o testemunho de cada um. Amizade e comunhão. Você pode ver que em vários desses textos que nós lemos, terminava sempre num jantar, Jesus na casa do fariseu, eles comiam comunhão, partilhar, realmente fazer, eu me importo com você, você faz parte da minha vida, é importante te receber, é importante te servir. O evangelismo é uma forma eficiente de fazer. Porque muitas pessoas vão te fazer perguntas. Às vezes você pode até não ter a resposta, mas você pode pesquisar e responder. Ela vê que você está se importando com a vida dela, orar com ela, perguntar como que foi a semana dela, como tem sido, como estão as questões. E o pastoreamento. As pessoas dizem que tem pastoreamento, pastor com P maiúsculo e pastor com P minúsculo, né? Esse trabalho de tocar as vidas é nosso. Não é só do pastor titular, do pastor presidente, do presbítero, do ancião. É a grande comissão. É tarefa de todos. Os campos já estão brancos. Precisa de trabalhadores para ceifar, para colher. Porque pessoas podem ter certeza que nesse momento caminha a passos largos para a eternidade sem Cristo. Não é assim? E nós somos os agentes de mudança. A estratégia é a célula. A estratégia são grupos pequenos. É evangelismo. Pode ser. É o rádio também. É a internet. A TV. Hoje, quantos canais? Eu estava, não sei se é na rádio 89.3, 91.3, às vezes eu ouço o Ranribe Palharim, às vezes o pastor da PIB também, o Pascoal Peragibe, prega acho que num deles. Às vezes quando eu estou voltando na segunda-feira, dá bem interessante, tem uma ministração dele. E é interessante, então as pessoas têm acesso à palavra. Mas às vezes isso não é tão, né, como conhecer alguém, como estar se relacionando dessa forma. Então agora nós vamos fazer nosso intervalo e depois nós vamos falar sobre sacerdócio universal. Ok? Intervalo aí de 10 minutos. Irmãos, vamos ler um texto que não está na apostila, Hebreus 4, 14, 15 e 16.
Amém? Quem achou pode ler. 14, versículo 14, 15 e 16. 4. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém. Esse texto fala do sacerdócio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o tema dessa lição é sacerdócio universal. O sacerdócio araônico, o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano e tinha lá um sino e ele tinha que ter sangue no seu dedo, do pé e da mão. Mas antes ele era purificado para fazer a expiação do pecado do povo. Mas com a morte de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, ou seja, uma atitude de Deus para com o homem, que através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus, a Jesus. Ele é o caminho. Então, nesse texto, ou seja, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Com o sacrifício de Jesus, isso se tornou possível a todo o ser humano chegar diante de Deus. Nós não precisamos mais daquela figura do sacerdote do Antigo Testamento. Muito embora a igreja tradicional tentou colocar isso. Eu não sei se aqui todos são de berço cristão, mas antes nós tínhamos que confessar o sacerdote, né? Quando eu era da igreja católica, para receber benefício. Mas isso, recentemente, mas antes da reforma, isso ainda era pior. Tinha as indulgências, ou seja, se vendia perdão. Veja o absurdo no meio do cristianismo. Aquilo que depois da morte dos apóstolos, com o avanço do Império Romano, e só tinha poder o clero. Mas isso através da reforma de Lutero. Não que outros não tenham observado, já havia observado, porém, isso se tornou marcante na reforma. Nas suas teses, lá ele diz que nós somos salvos pela graça. E que todo homem, todo cristão tem acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus. Então, nós não dependemos mais de alguém para fazer isso. Jesus já fez. Nós temos o homem como sacerdote, o ser humano, ele é o supridor e aquele que dá segurança à sua família. O sacerdócio dos crentes, tópico 1. Todos somos sacerdotes. Em Jesus Cristo, cada um de nós foi constituído sacerdote. Apocalipse 1:5. Alguém pode ler para nós, por favor? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Através do perdão de Jesus, através do sangue de Jesus, ele nos libertou e nos constituiu nessa posição, esse acesso, essa conexão com o Pai. E nós temos acesso através do sangue. A revelação de Jesus Cristo que
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-se. Opa, estou lendo o versículo errado. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado. Libertar significa que nós éramos escravos do pecado, que nós éramos escravos. Não interessa quão grande venha a ser a nossa igreja, o ministério de cada pessoa é importantíssimo, pois há muitos mais a serem alcançados pelo Evangelho de Jesus. Por esta razão, é importante a universalidade do nosso sacerdócio, ou seja, atingirmos as pessoas de forma eficaz e sabermos quem somos em Cristo. Qual é o nosso posicionamento? Nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos ter isso claro para nós, da nossa paternidade. Muitas vezes de nós não tivemos um pai presente. Muitas vezes alguns de nós nem conhecemos o nosso pai. Talvez por esta razão, nós temos algumas dificuldades de entender quem é o Deus Pai. De saber que através dele, que através de Jesus, nós temos esse acesso. E nós somos filhos por adoção. E sendo filho, nós temos direito. Lembram da parábola do filho pródigo? Nós sempre vemos a história daquele filho que foi embora e ficou e passou por todas as dificuldades longe da casa do pai, comendo alfarrobas dos porcos. Mas nós também vemos um filho que estava dentro da casa do pai e que não usufruía daquilo que tinha. E quando o filho pródigo volta para casa, o pai recebe com festa. E ele ficou muito triste. Disse, eu estou aqui servindo, dando o melhor de mim, nunca tive um cabrito para comemorar com os meus amigos. E o pai disse assim, isso sempre foi seu. Nós, às vezes, como filhos de Deus, não sabemos usufruir desse acesso que nós temos ao Pai. E precisamos ter essa ideia que somos sacerdotes, todos somos sacerdotes e temos acesso, e principalmente que somos filhos de Deus. Tópico 2, a participação de cada um. Efésios 4, 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Ele constituiu alguns por apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para obra, ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo tem medula, tem tendões, tem os ossos, tem as articulações. E a igreja não é diferente. Lembra da lição da videira verdadeira? Que nós falávamos sobre a estrutura para a videira? Da estrutura física, para que os ramos pudessem crescer. A igreja não é diferente. Não que tenha pessoas com propósito maior ou menor. Deus chama alguns para o ministério da palavra. Mas todos nós temos que ter um propósito. Participação de todos, de cada um. Os ministérios levantados por Deus na igreja não têm propósito de fazer todo o trabalho sozinhos, mas sim levarem outros a fazerem. A grande tarefa da liderança é envolver as pessoas, fazer com que elas assumam as suas responsabilidades diante de Deus. Quem eu sou em Deus.
Lembra acho que da primeira aula que eu brinquei que se eu sou levita, se eu canto, amém. Mas eu não é porque eu acho legal cantar, que se eu não tiver aquela voz, aquela afinação, eu vou estar fazendo isso? É isso que Deus quer de mim? Deus quer, às vezes, na oração, tocando vidas, organizando o tempo, fazendo aquilo, o teu talento. Teu talento. Cada um de nós temos um talento. Tem pessoas que têm facilidade de tocar pessoas, de conversar, de abordar. Quando você vê, você já está evangelizando. Quando você vê, você está falando de Jesus. E outras têm um trabalho mais, conseguem mais do púlpito. Às vezes no microfone, mas não conseguem no tete a tete de 1 a 1. E tem pessoas que conseguem abraçar. E às vezes, um abraço, um toque, fala muito ao coração da pessoa. Às vezes tudo que a pessoa está precisando é desse conforto, dessa segurança. Não haverá um crescimento sadio na igreja se não houver interação de cada membro. Tem a divisão entre o clero, tem leigos roubando a visão do corpo e apresentada na Bíblia como um paralelo para a vida da igreja. Ou seja, a vida fora da igreja não é um paralelo, é a igreja. É a igreja. A igreja precisa ser igreja lá fora. Porque aqui dentro ela se reúne para louvar a Deus, para celebrar. Para celebrar. E como nós vimos na lição anterior, que eles se reuniam em casa a fim de tocar vidas. Pedro, eu não sei precisar a distância que ele foi até a casa de Cornélio. Mas ele empreendeu uma viagem. Demandou. Ele no primeiro momento, ele estava relutando para ir. Porque não era muito fácil para Pedro quebrar aquele paradigma. Seria que a mesma coisa que Deus nos mandasse na casa, sei lá, de um traficante, de um maçom, não sei, né? Você ia no primeiro momento sentir alguma coisa dentro de você, mas será que é Deus, não é coisa minha? Mas se Deus te manda fazer, pode ter certeza que Ele vai te capacitar para fazer. Deus não chama os preparados, mas Ele prepara todos os quais Ele chama. O plano de Deus é que todos trabalhem e que cada um cumpra o seu papel no corpo de Cristo. Todos somos membros do corpo, independentemente de qual seja o lugar que ocupamos. Devemos cumprir o que Deus nos designou a fazer. Você sabe para que Deus tem te chamado? Não precisa responder, mas pode anotar na sua apostila, nas suas anotações, o que Deus quer de mim. Deus quer que eu venha aos cultos? Sim, Ele quer. Esse é o propósito. Mas o que mais Deus quer de mim no dia a dia? Qual que é o propósito? Muitas vezes, quando nós chegamos numa empresa, o que é a nossa ideia? O que a empresa vai me oferecer? Não é assim? Principalmente na integração, nós nos preocupamos com isso. Mas, em contrapartida, o que nós podemos oferecer para aquela organização, para aquela empresa? Da mesma forma, em Deus, o que a igreja, o que Jesus tem para mim? Mas o que eu tenho para oferecer a Jesus? Você tem muita coisa. É por isso que Ele te escolheu. E é por isso que você tem estado aqui por várias segundas-feiras, não é? Para saber, para se preparar mais. Uns para adquirir mais conhecimento, outros porque realmente quer se preparar para algo maior. Para algo maior. Dentro daquilo que você já tem feito para Deus. B, ministrando uns aos outros ao enfatizar
as reuniões do povo de Deus, as Escrituras mostram que devemos ser atuantes e não meros espectadores. Lembram que, acho que foi na lição 2, que eu falei da diferença entre envolver-se e comprometer-se? Lembram? Que eu usei até a história dos ovos e do bacon para fazer um café da manhã? Ou seja, a galinha deu os ovos e o porco deu a vida. Muitas vezes, para fazer a obra de Deus, nós precisamos nos doar. Como Paulo disse, gastar e se deixar gastar pelo Evangelho. Porque Paulo, não se engane, era um homem ocupado, bem sucedido. A Bíblia diz que ele era um homem de família abastada. A história também, ele era da tribo de Benjamim. Alguns homens da tribo de Benjamim, assim como Barnabé, tinham uma boa vida financeira. Mas quando Paulo se converteu, lembra aquela parte que ele vai fazer tenda, alguma coisa? Não é só porque ele estava ali dando um tempo, é porque de alguma maneira a sua própria família o rejeitou. Imagine alguém que tinha carteira assinada por Roma e de repente se torna opositor. E ele vai fazer tenda. E a história diz que ele, por um tempo ele ficou lá meio esquecido, porque ele precisou sair do foco. Senão ele seria morto muito rapidamente. Mas o que Paulo tinha muita ocupação. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, eles eram pescadores. Não, eles eram empresários, porque ter barco naquela época não era para qualquer um. Não concordam? Jesus nunca chamou desocupado. Simão Zelote era político do partido do Zelo, tanto é que uma das coisas, Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada foi uma das coisas que deve ter tocado muito a vida de Simão Zelote. Assim, agora chegou aquele que vai fazer a revolução aqui. Levi era cobrador de imposto, poderia ser alguém como ministro, como secretário da tesouraria daquela época. Lucas, médico, né? Então, Deus quer te usar. E você é ocupado. Deus nunca chamou vagabundo. Deus sempre... o cara diz, não, o cara era do tráfico, beleza. Mas ele era o chefe. Ele fazia alguma coisa. Ele não estava lá, ou seja, comendo da pensão da avó, ou da tia, ou da mãe. Fazendo coisa errada ou não, ele tinha ocupação. E você vai usar. Porque você se deixa usar porque você tem potencial. Aleluia. 1 Coríntios 14, 26. Não sei porque dá 27 ali, mas é 26, tá? Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, tudo aquilo que fizermos tem que ser para edificação do corpo de Cristo. Quer salmos, quer profecia, quer oração, quer milagres. Quem limpa a igreja, quem organiza a igreja, é tão importante no ministério. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias que um pastor tinha um grande ministério. Um ministério assim, digamos, sei lá, 1000 almas na igreja dele. E de repente um pregador chegou lá, e eles estavam se dirigindo, estavam no escritório, porque o pregador veio de outra cidade, né? E chegou lá. E de repente alguém disse, pastor, a água acabou. A água daqueles galões de 20 litros. E o pastor para na frente do pregador e tira um molho de chave, mas tantas chaves, que ele foi lá na despensa, onde tinha um galão de água e trocou o galão de água. Isso demonstra que ele era um excelente trocador de água. Ou seja, uma tarefa que ele poderia designar e com certeza teria muitas pessoas ansiosas para fazer isso. Mas ele era centralizador. E nós precisamos delegar. E nos ocupar, não que isso não tenha importância, mas não seria a tarefa do pastor. E principalmente ter tantas chaves daquele tanto. Quando você quer controlar tudo, você acaba não
dando conta. Ok? E Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém. Essa é uma atitude. Eu vi esses dias, eu estava no carro e eu estou fazendo atualmente aplicativo. E às vezes eu deixo o louvor bem baixo, porque também nós temos que respeitar. Alguém já ouviu no trânsito música boa alta? Não, música boa alta é difícil, porque normalmente quem tem bom gosto também tem educação. O que para você evangelizar, e você cria a expectativa que a pessoa não está ouvindo direito, ela vai te pedir para aumentar. Aí você entra, você diz assim, que bom que você está gostando. Que é uma forma de você deixar um gancho. Quando você ouve aquele som barulhento, ruim, aí você percebe que quem tem mau gosto também não tem educação. E o cristão precisa ter sabedoria. Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 24 não existe, tá? Alguém pode ler para nós, por favor? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Incentivando as pessoas nas boas obras. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias que uma igreja tem 2.000 voluntários. Aleluias. Isso é bênção. Mas para isso acontecer, nós precisamos incentivar as pessoas. E as pessoas têm que se envolver. Vocês conseguem imaginar uma igreja com 2 milhões e uma pessoa cuidando? Ela já existiu. Israel, quando saiu do Egito, Moisés fazia isso. E Jetro, que estava de fora, o que ele percebeu? Ele viu que existiam 12 tribos, 12 líderes tribais. Dentre essas 12 tribos, existiam pessoas abaixo delas que também eram capacitadas. E às vezes, por medo, por não confiar, às vezes a nossa tendência natural é centralizarmos. Ou não querer abrir mão, achando que isso vai fazer com que nós vamos perder isso. Não, pelo contrário, designar. Porque quando nós delegamos alguma coisa às pessoas, elas têm a oportunidade de crescer, e elas fazem com que a gente vai crescer junto. Diz que bons líderes são aqueles que dão oportunidade de pessoas crescerem. Porque a ideia do discípulo é chegar a nivelar o mestre, talvez até passar. Acho que o meu filho estava na 6ª série, mais ou menos. Aí o professor dele perguntou: o que você... Não, como que é a pergunta? O que você acha que vai ser? Ele disse, no mínimo, eu tenho que superar meu pai. Só que ele com 6ª série, ele devia ter uns 12 anos. Ele terminou com 16, fez o vestibular com 16 para 17. E o professor perguntou por quê. Ele disse, é porque eu tenho mais oportunidade do que meu pai teve. E aí o professor quis me conhecer, né? Porque isso é interessante. Então, ele via, talvez, em mim, um referencial. E o teu discípulo precisa ver um diferencial em você, para ele querer ser igual ou até superar. Esses dias, acho que foi o pastor Nilson comentou, né, de alguns pastores que têm movimentos. Um caso desse, até nós estamos o pastor Luciano, né? De repente a pergunta é, será que o seu pai, as pessoas que viram aquele menino, aquele adolescente, quando ele começou o ministério, que ele ia chegar nesse nível?
Mas, ou seja, para chegar até ali, teve uma preparação, teve uma dedicação. Esses dias ele estava numa podcast com o Flávio Valvassoura de Campinas. Aí o Flávio disse, mas alguém pode dizer que você aconteceu do dia para a noite. Aí os dois eram amigos desde a adolescência, né? Ele disse assim, é verdade, mas não esqueça que essa noite foi bem longa, né? Ou seja, as coisas não acontecem do dia para a noite. Elas vão anos. E é importante investir. Porque muitas pessoas que chegam até nós, elas vão nos superar. No sentido de fazer coisas. Às vezes o ministério, o dom, o talento é maior. E nós temos que apoiá-las. Porque o reino, nós não estamos na competição. Nós somos parceiros, nós somos cooperadores de Cristo. Hebreus 10, 24 e 25. Nós já lemos ou não? Tá. Eu estou ficando velho, tá? É interessante que desde que eu nasci, eu estou ficando velho. Não é para vocês assustar, né? Mas diz que nós começamos a morrer desde o dia que nós nascemos. Porque a cada dia nós estamos mais perto. Há mais tempo, exatamente. Nós não somos velhos, nós somos experientes. Igreja como corpo. A igreja é comparada a um corpo humano. Aleluia. Possui diferentes membros. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, está ali. Alguém pode ler? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Amém. Um corpo possui diferentes membros. É impossível pensar num corpo sem o braço. Até existe. Mas não é uma ordem natural, é amputado. Eu fico pensando, hoje eu peguei um deficiente visual, Roberto, o nome dele, um senhor, grisalho, mas eu achei interessante a forma que, porque não estava no aplicativo, ele veio na direção do carro. Só quando eu vi com a vareta, a ré posicionei melhor. Mas a forma com que ele vai, eles aprendem, aguçam, né, algum conhecimento, a faculdade por ter nascido com essa deficiência. Mas é interessante quando a pessoa perde a visão depois de adulto. Não é mais difícil de aprender? Ou a pessoa, por algum motivo, é amputada um braço, uma perna, parece que elas têm mais dificuldade. O que isso tem a ver com a igreja? A igreja que ela não está completa, que tem alguma deficiência em algum departamento, ela é uma igreja, parece que é algo imputado, não é? Lembra quando eu citei 3 pilares da igreja, que seria uma fé que funciona, uma mensagem que edifique e um louvor que liberte? É tão gostoso quando você chega, lógico que a música não é para nós, é para Deus, mas é o envolvimento da música. A Daiane hoje ouviu uma mensagem sobre a criação, ou seja, como que é? Síndrome de Lúcifer, né? Eu tinha ouvido uma mensagem, mas que era do anjo caído. Você imagine quando Deus criou Lúcifer. 6 asas. Alguns dizem que ele era o regente, né, do coral. Mas Lúcifer, ele era a música em si. Cada movimento dele emitia sons. É diferente. Só que esse ser quis ser maior do que Deus. Aí, lá na eternidade de Deus, quem é maior do que Deus? Com essa palavra cria-se Miguel. Com a espada. Porque até então o céu não tinha opositor. Por que o diabo persegue tanto a questão dos levitas? Porque esse lugar é meu e seu. Nós somos o ser que adora, que deve adorar.
que deve adorar. E como que um cristão vai cumprir o sacerdócio universal se ele não ora, se ele não lê a palavra e se ele não testemunha? Lembra que eu falei do pilar da igreja? Estou falando da igreja como corpo, mas individualmente. Alguém que não ora, alguém que não lê a palavra e alguém que não testemunha. Porque o nosso testemunho, ele é intrínseco, ele está dentro de nós. Quantos de vocês já não foram perguntados, você é crente? Mais ou menos essa palavra que as pessoas usam, não é? Porque alguma coisa em nós é diferente. E as pessoas percebem, ainda que você não fale. Ainda que às vezes você nem está falando, mas a sua forma de ser toca as pessoas. A unção que está em ti. Em 1 Coríntios, continuando, 15 e 17. 12, 15 e 17. Deus é quem determina a função, o lugar de cada membro. Desculpa, os membros têm diferentes funções. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Eu tenho um amigo, na verdade, eu fui gerente dele em 2 empresas, na HDS, e depois ele saiu de lá e eu acabei levando ele para a loja Scopel. Ele, numa dessas idas de moto, ele perdeu 3 dos dedos do pé direito. Vocês não sabem a função. Ele não conseguia caminhar direito mais. Porque ninguém está vendo, está dentro do sapato, ali do tênis, né? Mas você veja a disfunção que causa. Você imagina, eu falei da visão, do olho. É complicado. Imagina alguém, digamos, ela é destra, perde o braço direito, uma perna. A perna ainda muitos conseguem colocar mecanicamente, não é? Mas a mão é muito complicada para digitar, para comer. Você tem que reaprender tudo. O corpo de Cristo, bem ajustado, não tem membro superior. Ninguém é mais importante porque é o antebraço. Ninguém é mais importante porque é a mão. Ninguém é mais importante porque o cabeça é Cristo, ok? Ninguém é mais importante ou menos importante. Todos nós temos uma função. 15, 18 e depois o 28 e o 31. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, é isso mesmo? Ao 28 e 31. Quando, porém, tu estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos exemplos a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós temos um privilégio de servir a esse Deus. Devemos funcionar no lugar certo. Cada crente deve entender que Deus quer dele e fazer o melhor. Aqui ainda terminando. Em membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim todos os membros tenham igual cuidado
uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? É isso que eu até tinha citado, a questão dos dedos. Ou seja, o corpo não estava mais completo. Alguém, por exemplo, que precisa digitar e não tem os dedos da mão. É complicado. Eu vi um rapaz que tocava, alguém já deve ter visto esse vídeo, bem antigo, com os pés, violão. Mas se imagina o esforço, eu não consigo nem com a mão. Não é que eu não consigo. Não é que eu não consigo. Eu não tive a disciplina necessária. Porque tudo aquilo que nós não sabemos, nós podemos aprender. Porque é um exercício de repetição. Aquilo que você é mais deficitário, é mais deficiente, é onde você deve reforçar. Todos nós temos alguma coisa que precisamos desenvolver. E outras que já temos uma facilidade natural. Até mesmo nas matérias da escola. Tem pessoas que são muito boas em exatas, né? Matemática, química, física. E outras são boas em, sei lá, geografia, história, filosofia, discursiva, humanas, né? Então, mas para chegar ao vestibular, você não pode zerar em redação. Para você passar num concurso, você não pode zerar. Você pode ter um bom score, mas você vai zerar? Não tem como. Então nós precisamos saber. E assim como o corpo, o todo. E ali frisa bem que aqueles membros que dependem de pudor são aqueles que nós cobrimos. Né? E é isso que nós precisamos honrar. É isso. Romanos 12, do 3 ao 8. Alguém pode ler, por favor? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais autoconceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Amém. Está falando que cada membro do corpo tem uma função. O que compartilha, deve compartilhar mais. O que ensina, esmerar em fazer. Tem pessoas que têm o dom de ensino. E outras pessoas que têm o dom de ajudar o necessitado, fazer obra social. Ou seja, é a pessoa certa no lugar certo para desenvolver aquilo o qual designou. Podemos até em algum momento fazer algo que nós não dominamos muito, mas não tem tanto êxito quanto aquele que tem o dom de fazer. Não é assim? O nosso serviço sempre será de acordo com o dom que recebemos. 1 Pedro 4, 10 e 11. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mas quem pertence à glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Aqui está dizendo que a multiforma na graça de Deus. Existem pessoas que
às vezes falam 40, 50 minutos, até 1 hora. Existem ministrações que eu já tenho visto. Luiz Hermínio é um, né, de hora, 2 horas. Ou seja, ele consegue envolver e você nem percebe ver o tempo passar. Porque existe o dom na palavra, existe a forma pela qual a pessoa fala. Isso é gratificante. Há outras que Deus usa de forma diferente. Não sinta-se menos importante, porque de repente você não tem o dom de falar a multidões, muito, não tem essa facilidade, mas exerça o dom que Deus te deu. Agradeça a Ele, divida isso com as pessoas. E às vezes, quem às vezes nos ganhou, nunca esteve com o microfone na mão. Ela só nos abordou, entregou um folheto, convidou, não é assim? Acho que até contei para o pastor como eu fui convidado para ir para a igreja. E vamos fazer 90? Fez 32, vai fazer 32 anos dia 14 de abril agora. Juntas e ligamentos. O corpo cresce com o auxílio de todas as juntas e ligamentos. Colossenses 2,19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Aleluia. As juntas são responsáveis pela mobilidade do corpo. Os ligamentos são responsáveis pelo ajuste entre diferentes membros. Quando nós não precisamos pensar, agora eu vou dar um passo e meu joelho vai ter que balançar. O nosso cérebro dá esse comando, não é assim? Você começa a caminhar. Quando a igreja, o corpo de Cristo está ligado, bem ajustado, Jesus, o cabeça, dá o comando, e as pessoas, e a igreja se movimenta, nesse comando de Jesus, através do Espírito Santo, que nos envolve, através de uma estratégia, através daquilo que às vezes está dando certo em outros lugares, não é assim? Nós não temos problema em aprender com os outros, porque isso é experiência. As pessoas dizem, mas aquela igreja que tem aquele movimento lá, não cabe na minha. Todo projeto cabe, né, amor? A minha esposa trabalha numa empresa que são as 2 ou 3, e ela foi visitar a matriz. E ela ficou assim, abismada, como que funciona o estoque, como que o Kanban, é uma linguagem logística, né? Como que é regulado, é que ele é por rua e manda por esteira. Ela disse, mas não dá para aplicar na empresa que eu trabalho. Eu falei, dá. É lógico que precisa fazer alguns ajustes, não é assim? Então, quando a gente já faz isso na nossa cozinha, no nosso armário. Você sabe quanto você gasta por mês e vai lá e compra o necessário. Não é assim? Você não sai correndo comprar quando chega a visita, exceto talvez uma carne, né? Mas, no geral, você já tem uma ideia. Então, inconscientemente, você usa o teu espaço físico. E a empresa não é diferente. O que talvez, por falta de espaço, você precisa que o teu fornecedor entregue mais vezes. Lembra que eu falei da retroalimentação? Nós precisamos, todos os dias, nos alimentar de Jesus. Para poder dar. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E se o corpo está ajustado, então você vai caminhar fisicamente, como a igreja caminha, um processo natural. E muitas vezes nós queremos mistificar o Espírito Santo. Tudo aquilo que acontece no reino natural já aconteceu no reino espiritual. O modelo do tabernáculo construído por Moisés é o modelo que existe no céu.
Então aquilo que existe, que está dando certo, é algo que já está no coração de Deus. E se está no coração de Deus, está na mente de Cristo, e vai funcionar desde que as nossas juntas, as nossas medulas, as nossas tendões, a nossa articulação espiritual esteja no mesmo propósito, alinhados com Jesus. O propósito de Jesus é que a igreja cresça. O propósito de Jesus é que a igreja avance. E para avançar, nós precisamos caminhar. Nos predispor a ir. Esses dois são importantíssimos na interação dos diferentes membros de Cristo. Cremos que líderes em uma cadeia hierárquica são figurados neste papel. Ou seja, os líderes vão estar atuando juntamente com esse corpo, com esta igreja, dando estratégia, buscando alternativas para crescimento, para fortalecimento e principalmente nos firmar. Eu comentei, que vai fazer 32 anos que conheci Jesus. O importante é não deixar que essas pessoas que tenham contato se desanimem. Eu posso dizer que nesses 32 anos não foram só maravilhas. Assim, tive dificuldade. A Bíblia diz que o caminho que nos leva ao céu é estreito. Não é oba-oba, o principal não é pregar sobre a chave do carro. O principal não é pregar sobre a chave da casa. O principal é pregar sobre a transformação, na salvação em Cristo Jesus. É levar essas pessoas, por mais que nós vivamos 100 anos, 110 anos, 120 anos como Caleb, como Moisés, como alguns, é um bom tempo aqui na terra, mas isso não é o fim. Isso não é nem perto daquilo que nós vamos ter na glória. É levar as pessoas a ter essa visão de reino, de céu e de crescimento. Por que a igreja quer crescer? Não é porque o pastor quer ser o mais famoso. Alguns podem até ser, está buscando isso. Nós queremos crescer para que o reino de Deus cresça. Para que as pessoas possam ser salvas do tormento do inferno. Porque assim como o céu é real, o inferno também é real. Assim como Lúcifer era um anjo de luz e após se levantar contra Deus, tornou Satanás. E ele não quer estar sozinho. Aliás, a terça parte, Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então a igreja tem seguido triunfante. É como eu disse, nesses 32 anos tive lutas. Mas Deus me sustentou. Deus vai nos sustentar. Não vai vir provação maior do que aquela que nós podemos aguentar. O problema é que às vezes nós estamos vivendo em dias em que as pessoas buscam resultados fáceis, simples, imediatos. E para ter uma igreja forte, para sermos vitoriosos, precisamos pagar o preço. Eu me lembro que Gustavo Borges, na década de 90, ele era campeão em natação, mas ele treinava 5, 6 horas por dia. Grandes atletas, por exemplo, nós vemos vários jogadores bons, mas tem um que eu gosto de usar como referência, Cristiano Ronaldo. É um atleta, ele é dedicado. E na igreja, as pessoas que crescem é porque elas oram, porque elas leem, porque elas buscam conteúdo. Então, como igreja, como sacerdote, nós devemos buscar, receber, ter um depósito de Deus para poder repartir, para poder dividir com as pessoas aquilo que Deus tem nos confiado e aquilo que Ele ainda vai nos confiar. Na mesma medida que nós recebemos, nós devemos entregar. De graça recebeste, de graça dai. Esse é o Evangelho. O movimento, por exemplo, nas cruzadas que eu citei dos anos 90, tinha grandes movimentos. Mas qual é a efetividade? Porque existe o trabalhar no dia a dia. Não é assim? Os movimentos são importantes, mas é o dia a dia que mantém a igreja.
É nessas horas e nas provações que somos firmados, que somos forjados. José se tornou governador porque ele passou pela luta. Ele aprendeu dentro da caverna, dentro do calabouço, o que era ser um homem segundo o coração de Deus. Assim como Davi, na caverna de Adulão. Passou por privações, mas isso tudo para forjar como um dos maiores reis da terra, e José, governador do Egito. E Deus quer te usar no meio desse povo pecador. Porque a igreja, cada vez mais, vai ter êxito, indo. Missão não é ir tão somente para a África, é também, mas também podemos fazer missão no nosso bairro. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Deus santo, que o Senhor possa, Pai, guardar, que nós possamos, Pai, ficar debaixo da Tua proteção. E que tudo aquilo, Pai, que temos aprendido e ouvido da parte do Senhor, possa entrar no nosso coração e possa frutificar, ó Deus, para que o Teu reino, Pai, seja estabelecido. E que os Teus ministérios, que realmente possamos saber que o Senhor, ó Pai, nos tem concedido, ó Pai, uma missão de ser sacerdotes diante de Ti, ó Pai, que ser igreja nas casas, ser testemunha do Senhor Jesus, para, ó Pai, tocar vidas, para transformar esta geração, para marcar esta geração, ó Pai, no nome santo de Jesus. Guarda cada um e que possamos ter uma noite, um sono reparador e que possamos descansar, ó Pai, no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.